Tem um ponto do Catecismo Novo, moderno, um parágrafo que é tão bom que ele parece um ponto do Catecismo de São Pio X, escrito para o Catecismo de Trento. E é por isso que o padre James Martin quer limá-lo do Catecismo Novo, que é o ponto 2357. O que se diz nesse parágrafo? A homossexualidade designa as relações entre homens ou mulheres que experimentam uma atração sexual exclusiva ou predominante para pessoas do mesmo sexo. Tem se revestido de formas muito variadas através dos séculos e das culturas. A sua gênese psíquica continua em grande parte por explicar. Então, aqui nesse ponto, o que a igreja está dizendo? Que a homossexualidade é uma atração que tem uma origem psíquica, ou seja, que ninguém nasce gay nem lésbica. E o que a igreja fala em contraponto na ciência? Porque há vários estudos que mostram que não há, por exemplo, correlação genética nem hormonal com homossexualismo, mas que as grandes correlações elas são de ordem psíquica ou social. O que quer dizer isso? Por exemplo, um homem que não tenha tido um pai presente, ele tende a desenvolver essas atrações ordenadas por pessoas do mesmo sexo. Uma menina que não tenha tido uma mãe presente, ela tende a desenvolver essas atrações desordenadas por pessoas do mesmo sexo. Uma menina que tenha tido muitas desilusões amorosas, ela tende a desenvolver uma atração por pessoas do mesmo sexo. É tudo questões de ordem psicológica e social. Não é à toa que, como consequência das desordens da sociedade atuais, nós temos uma quantidade cada vez maior de pessoas que se identificam como tendo desordens e atrações por pessoas do mesmo sexo. Entende? Então, preciso até aqui, mas continuemos no parágrafo. Apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves, a tradição sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados, que são contrários à lei natural, fecham um ato sexual ao dom da vida, não procedem de uma verdadeira complementariedade afetiva sexual e não podem, em caso algum, ser aprovados. Então, o que a igreja está explicando? Que essas desordens de ordem psíquica e social são intrinsecamente desordenadas e que não podem ser aprovadas. Ou seja, é um parágrafo que mostra claramente que os atos homossexuais são pecados gravíssimos contra o sexto mandamento. Então, é próprio da revolução cada vez mais querer avançar. Eles já conseguiram muitas coisas. Têm conseguido ser ouvidos, têm conseguido se instalar no mundo inteiro. Padres que apoiam essa causa têm publicado livros para reinterpretar a doutrina católica relacionada a esses pecados. Só que ainda há ali um grande entrave para que a doutrina LGBT, para que a ideologia LGBT ganhe ainda mais espaço, porque eles não vão parar. Eles sabem que a Igreja Católica é a igreja fundada por Cristo. Eles sabem que para conseguirem a hegemonia no Ocidente, é preciso fazer com que a Igreja Católica aceite as suas doutrinas. Então, é preciso reescrever o capítulo 2357. E o próprio precedente já foi dado pelo Papa Francisco, porque ele reescreveu o parágrafo sobre pena de morte. Então, se a doutrina da Igreja sobre pena de morte pode ser alterada no catecismo moderno, nós publicamos uma aula ontem de 2 horas do professor Antônio Carlos Machado, só para explicar a alteração do parágrafo do catecismo moderno sobre a pena de morte. Por que o catecismo moderno também não pode alterar o parágrafo sobre a homossexualidade? Porque a partir do momento que isso for retirado, eles vão ter toda a justificativa para continuar avançando a sua agenda. Então vejam que essas coisas não são impossíveis de acontecer. Quando a gente olha para a seita anglicana, por exemplo, o que vocês veem, pessoal? Agora, na Finlândia, se eu não me engano, a primeira bispa anglicana ou luterana, não lembro agora, bispa mulher e homossexual. Então, com o aprofundamento da crise, Deus nos livre, a gente pode chegar a casos de termos bispos abertamente, publicamente homossexuais e até transexuais.
na igreja. A revolução vai avançando. Vejam, nas últimas décadas, a pressão que a revolução fez para incluir mulheres cada vez mais no altar. Depois do concílio com a Missa Nova, o que a gente tem? Leitoras femininas, ministras extraordinárias da comunhão femininas, coroinhas femininas. Agora a pressão é para quê? Para diaconisa feminina. E vai chegar um momento, nós que somos católicos tradicionais sabemos que seria algo inválido, mas pode chegar um momento em que nós vamos ter sacerdotisas. Então vejam a importância de buscarmos a tradição da igreja na sua íntegra, sem todas essas concessões revolucionárias. E onde nós vamos encontrar isso? Nas chamadas paróquias tradicionais. Porque numa paróquia tradicional não há coroinha mulher, não há leitora mulher, não há ministra extraordinária da comunhão mulher. Vocês podem ter certeza que os grupos da tradição não vão aceitar bispos homossexuais ou transexuais. Quando a crise apertar ainda mais, e pode ser que aperte, imaginem se depois do Papa Leão XIV vier Papa Francisco II, e depois do Papa Francisco II vier o Papa Francisco III. O que vai esperar de cada um de nós? Mais do que nunca, nessa crise gigantesca, é preciso que cada um de vocês proteja a família de vocês. Então é por isso que nós incessantemente pedimos para que vocês busquem as paróquias tradicionais e para que vocês leiam os livros que mostram o problema das heresias que são apresentadas para nós nos dias de hoje. Então, quantos livros eu recomendo para vocês em cada uma das lives? Só hoje eu falei do Catecismo de São Pio X, do Catecismo de Trento, da Instrução aos Católicos, das 10 razões do Padre Edmundo Campiano e do livro Fim dos Tempos do Padre Sanz. Então a gente sempre vai jogando aqui um farto material para que vocês possam se proteger desse cenário apocalíptico.